Olá, amados do Senhor, aqui mais uma vez estamos no Focando Vidas online e que vocês possam estar realmente já se preparando para nós falarmos a respeito do tema de hoje. Você sabe qual é a diferença entre um anjo do Senhor e o anjo do Senhor? Nós vamos estar tratando disso. É um tema interessante porque muitas pessoas costumam ler os versículos que nós vamos ler sem parar para realmente prestar atenção no significado do texto. Quem será realmente o anjo do Senhor? Nós temos aí 5 minutinhos antes de começarmos a orar. É tempo de você convidar os seus irmãos, seus amigos, não é? Compartilhar com eles e poder de alguma forma ser um influenciador no sentido bíblico na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus ou, se conhece, não tem muita experiência, não tem muito crescimento. Essa é a chance deles conhecerem um pouco mais. Ou alguns que já se converteram, mas estão iniciando. Enfim, esse tempo que nós temos aqui é um tempo de aprendizado, um tempo em que nós, não só vocês, mas eu também, porque à medida que eu falo com vocês, eu tenho que aprender. Tudo bem, Luiz? Boa tarde. Então, na medida que eu falo com vocês a respeito da palavra do Senhor, eu mesmo estou crescendo na palavra, buscando conhecer mais, tirando as minhas próprias dúvidas. Olá, Roberta, boa tarde. E falei com o Cláudio hoje, né? Poxa vida, fiquei com muita pena aí da Margarida, né? Que teve a perda do primo, mas o Senhor sabe o que faz, ok? Um abraço a vocês e que eu falei para o Cláudio que Deus possa consolar, só Ele pode consolar a gente, não é? Olá, Oscar, tudo bem? E então vocês têm aí uns minutinhos ainda para poder pegar aí sua caneta, seu caderno, sua Bíblia, compartilhar com seus amigos. Enquanto nós esperamos, ainda temos aí uns 3 minutinhos, eu queria apenas colocar para você, lá no nosso canal, nós já estamos com 11.800 e poucas pessoas que têm estado presentes conosco, né? Têm participado. Mas o crescimento das inscrições ainda são poucas. Nós já ultrapassamos 50% da nossa necessidade, ou seja, eu tenho que ter 1.000 pessoas para que eu possa começar a fazer lives ali também. É verdade, Roberta? É muito triste, mas o Senhor está no controle, né? E infelizmente é que nem o caso da Sandra, né? Que perdeu também a mãe e outros, né? O Luiz está aí, perdeu recentemente também um irmão chamado Luiz, né? Samira, tudo bem? Magali, como vai? Oh, que bom, Magali. Que bom. Satisfação é minha. E então nós realmente que perdemos pessoas. Paulo Montesino, meu pastor, que bênção. Você, esposa, é um privilégio você estarem com a gente aí, hein? E se eu falar alguma coisa que você quiser escrever, crescer, fique à vontade, tá bem? É sempre bom ter um pastor no meio aí para me policiar, não é? Então, nós sempre temos percebido que as perdas que estão aí ocorrendo estão cada vez mais próximas, né? A gente ouvia falar longe, outras pessoas, né? Amigos de amigos e amigos, agora começou a chegar perto, né? Os parentes. E então, eu tenho dado graças ao Senhor que o Senhor ainda está tendo misericórdia. Olá, Rosana. Ainda está tendo misericórdia de nós, da Igreja Batista Regular Filadélfia, porque até o momento nós realmente não tivemos nenhuma perda. Arthur, querido, então nós não tivemos nenhuma perda, não é? Os que eventualmente tiveram algum problema da Covid foi algo bem suave, bem tranquilo,
não é? Mas alguns desses nossos irmãos perderam parentes, que é o caso que eu acabei de falar da Sandra, né? E nós queríamos realmente pedir mesmo para que Deus estivesse consolando, nós vamos estar orando, consolando o coração da irmã Margarida, da Sandra, pelas perdas que eles tiveram. Bem, nós já vamos começar a orar, pedindo realmente a Deus que esteja conosco, nos orientando, e vocês sabem que a gente, nós somos limitados, né? Então, eu quero realmente incentivar vocês a lerem a palavra, a estudarem a palavra, não é? Para que a gente possa realmente ter segurança a falar para outras pessoas, não é? E isso é o meu alvo, que vocês sejam bons manejadores da palavra do Senhor, ok? Se você tiver algum pedido de oração, então já coloque aí, e eu vou colocando alguns que a gente já lembra. Se a Roberta puder agradecer, claro, pelo processo da aposentadoria, aleluias, né? Então, se a Roberta puder colocar alguns dos pedidos aí importantes, que ela acha que é importante do nosso grupo, então tenha liberdade, Roberta, para que eu possa orar, tá bem? Eu vou tentar lembrar de alguns, mas sempre é bom, porque você deve estar com tudo escrito aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, Senhor, como é bom sabermos que o Senhor realmente é um Deus que abraça os teus servos. O Senhor realmente está realizando uma obra maravilhosa no mundo inteiro, nos preparando para a partida, nos preparando para a saída. Nós cremos que esse tempo que está havendo, a Covid, é um tempo em que a própria igreja está realmente sendo chacoalhada muitas vezes, porque ela permaneceu por muito tempo de uma inércia terrível, numa apatia espiritual, se envolvendo realmente com o mundo muitas e muitas vezes, como nós temos comentado. Então, que haja um despertamento na tua igreja, que as pessoas possam, Pai, estar realmente se dobrando diante do Deus vivo e possam estar se convertendo a Jesus, e aqueles que já são servos de Deus possam verdadeiramente estar crescendo e compartilhando dessa verdade, compartilhando o Evangelho que transforma e liberta. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, meus netos. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Eu peço a Ti, confessando como já fiz hoje, todos os dias a gente entra na Tua presença, nós confessamos os nossos pecados, as nossas ingratidões, o uso do tempo muitas vezes de forma errada, e por misericórdia o Senhor ainda nos usa. Então eu coloco esses irmãos que estão aqui, cada um deles, diante do seu trono de graça, no Santo dos Santos. E quero pedir pela Margarida, Senhor, pelo consolo, pela perda do primo, não só dela, mas também dos familiares todos, incluindo o próprio Cláudio e Roberta, os meninos, Senhor. Pedimos a Deus também pela Sandra, Ivan, pelo Mateus, Carol, que o Senhor esteja com essa família abençoada. Guarda-os no teu amor e que a perda da mãe realmente seja trabalhada pelo teu Espírito, porque não tem palavras humanas que possa resolver isso. Eu sempre tenho falado, é somente o Senhor, e somente o Senhor mesmo é que vai fazer a diferença. Entrego a Ti o controle das nossas vidas, Pai. Eu e Graça tivemos também perdas e sabemos como isso é dolorido, Senhor. Também te peço, agradecido mesmo pela aposentadoria da Roberta, Senhor, quantas coisas, ó Pai, que ela vai poder fazer. Peço ainda a Jesus pela esposa do primo da Dona Margarida, que faleceu, está com Covid. Então, esse primo que faleceu, agora
A sua esposa também está com Covid, a Marisa. Que o Senhor possa, Pai, estar cuidando, Senhor. Oh, Pai, que não haja duas perdas nessa família. Entrego, Deus, cada pedido, cada detalhe, Senhor. Peço pelo Everton, Senhor, primo da Vanessa, que também está com Covid. E, como nós já falamos, Pai, a respeito da Sandra, a respeito da Dona Margarida, a família Moreira, Senhor, todos eles, a Renilda e o Denis, os filhos, todos estão com Covid. Então, que o Senhor possa estar agindo poderosamente e que eles possam ser libertos disso, Senhor. Nós entregamos a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui conosco, pedindo também pela saúde do Roberto, da Eliane, que o Senhor os guarda, que o Senhor realmente os conduza, Senhor. Pedimos pela família da missionária Suzana do Vale, que também estão realmente passando por dificuldades, por problemas. E como é difícil, Senhor, nós hoje estávamos conversando, Deus, contigo a respeito de quantos e quantos servos teus partiram, que já estão contigo. E isso realmente sirva para nós como exemplo. Hoje eu estou pregando aqui, hoje eu estou falando, mas não sabemos quanto tempo o Senhor vai permitir que eu esteja aqui. Mas, enquanto estivermos, que possamos realmente estar ministrando a palavra da verdade, pregando e livrando pessoas de angústia, Senhor. Quero lembrar especificamente a Michele, que está passando aí por alguns problemas, algumas dificuldades, que o teu Espírito possa estar tocando essa vida, que quer se libertar completamente das mãos de Satanás. Então, que o Senhor visite ela, visite também uma outra chamada Paula. Sabemos, Pai, que são pessoas que são prisioneiras do diabo, que estão envolvidas com as trevas muitas vezes, mas querem se desvencilhar. A Michele quer realmente desconstruir tudo aquilo que foi construído pelo diabo na vida dela. Então traga completa libertação, Senhor. Ela tem te buscado, então que a Graça e Roberta continue podendo falar com ela e fazendo com que realmente ela perceba que ela está num cárcere mental. O diabo tem prendido, conservado as emoções erradas, coisas que realmente fazem com que ela até somatize no corpo. Então, Jesus, tem misericórdia. Nós pedimos isso. Pedimos, melhora, Senhor, do Navarro. Oh, Senhor, ontem nós conversamos com ele vai querer eliminar as pedras, ó Deus. Eu creio que eu acho que é dos rins. São pedras pequenas, então, que realmente possam ser eliminadas o mais rápido possível. Sabemos, eu nunca passei por isso, Deus, nem quero, mas as dores são terríveis por aquelas pessoas que passaram. Te agradecemos, Deus, por cada um dos irmãos que estão aqui agora comigo, que o Senhor os abençoe. Peço pelos pastores, peço pelos missionários, peço por todos aqueles, ó Deus, que estão no Brasil, fora do Brasil, servindo, pregando, ministrando a Tua Santa Palavra. Quero também pedir, Pai, agradecer mesmo, porque o Senhor usou irmãos para suprir a Tua serva Marisa, que estava realmente com problemas de pagamento do carro, que sofreu um problema, e é o único meio de locomoção e dela fazer a obra ali onde ela está, no Rio Grande do Sul, com seu marido. E o Senhor supriu ela no mesmo dia, Senhor. Oh, Pai, glórias ao Teu nome. Te agradecemos também, ó Pai, pela vida que nós temos, de poder estar aqui e ministrar a Tua palavra em liberdade. Seja comigo agora, com aquilo que nós vamos falar. É um tema interessante, um tema que desperta curiosidade. E eu quero que o Senhor esteja comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos com um tema que é exatamente sobre o anjo do Senhor. Muitas pessoas leem, passam meio batido
e não sabem quem é o anjo do Senhor. Pensam que é um anjo normal, mas não é. Há uma diferença entre um anjo do Senhor e o anjo do Senhor. Então, nós vamos apresentar a partir de agora uma pequena série e vamos estar expondo os textos, ok? Mas vamos colocar aqueles textos mais relevantes, ok? E nós vamos começar com Gênesis, capítulo 22. Quem seria esse o anjo do Senhor, não é? Então vamos estar trabalhando com isso agora. A palavra de Deus no capítulo 22 de Gênesis, versículo 1 diz assim. Olá, Ângela. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abrão à prova e lhe disse: Abrão. Esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Então havia momentos que Deus apenas falava com Abrão, falava com os servos do passado, e outras vezes ele se manifestava. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Bom, isso aqui deve ter causado assim uma inquietação, espanto, muitas perguntas por parte de Abrão, porque ele pertencia a um povo, né? Ele era alguém que era um povo lá em Ur dos Caldeus, um povo idólatra, um povo terrível. Olá, Cláudio. Um povo realmente que fazia sacrifícios de criança, né? Então, e quando Deus apareceu a Abrão a primeira vez, com certeza ele foi ensinando Abrão de tal forma que Abrão foi aos poucos desconstruindo alguns hábitos que ele tinha, hábitos errados, e entrando nos trilhos do Senhor, caminhando realmente no caminho que Deus estava traçando para ele. Abrão, nessa época, não tinha nem ideia do que realmente Deus ia fazer. Falando nisso, alguns de vocês, é possível que estejam aí assistindo uma novela lá da Record, que é Gênesis, não é? Bem, a pessoa que escreveu Gênesis, não da Bíblia, né, dessa novela, possivelmente não pode ser cristão, né? E apesar de estar numa TV onde as pessoas se dizem evangélicas, mas os irmãos sabem bem do que eu estou falando, não é? Mas eles criaram em torno do nome Terá, que é pai de Abraão, parece que só aparece, se eu me lembro, só 2 vezes o nome Terá ali, mostrando que ele era o pai realmente de Abraão e outros, né? E em cima só do nome, eles criaram uma novela, criaram uma história que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então eu fico impressionado, porque aqueles que não são cristãos e que estão assistindo essa novela não têm condições de saber se aquilo é verdade ou não. A partir do instante que eles estão colocando como se fosse da palavra, como se fosse de Gênesis, eles estão realmente falando: não, isso deve ser verdade, não é? Nós cristãos sabemos que não tem nada a ver. Muitas coisas que começou desde Adão, né? Como o caso de Caim e Abel, né? Uma série de coisas que foram mostradas, e enfim, mesmo com Noé, né? Uma série de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E hoje nós estamos lendo sobre Abraão, o verdadeiro, né? O Abraão que realmente foi chamado pelo Senhor. Ele era alguém que era gentil, ou seja, de outras nações. Não existia ainda o povo de Israel. Ele é que vai gerar o povo de Israel. Eu até tenho uma historinha interessante, que eu fui há muitos anos atrás, eu não lembro quanto,
A Graça precisou fazer uns exames e tal, e nós fomos buscar um cardiologista e fomos no Hospital das Clínicas. E quando nós chegamos lá, eu entrei na sala para... Olá, André. Pablo, tudo bem? Então eu entrei na sala para falar... A Roberta dizendo, a história dessa novela fala mais dos costumes e dos deuses que adoravam do que a palavra de Deus que realmente fala. E não só isso, eles estão falando só daqueles deuses. Em tempo nenhum realmente falou do nosso Deus verdadeiro, né? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, como muitos desconhecem, eu entrei na sala e o médico era um judeu com um kippá e tudo, né? Ô Vanderlei, tudo bem, meu querido? Que saudade! E eu entrei e quando eu percebi que ele estava com kippá, eu já comecei a brincar com ele, shalom, né? E começamos a conversar sobre Israel e tudo, até que chegou um ponto que eu virei para ele e falei, mas espera aí, Abrão o que era? Né? Por quê? Porque ele estava dando a entender como se os gentios, né, fossem desqualificados e coisa parecida, né? Eu falei, mas espera aí, Abrão o que era? E ele falou, Abrão era judeu. Olha só, um judeu falando que Abrão era um judeu. Eu falei, querido, se Abrão era judeu, então ele era pai dele mesmo, porque os judeus vieram de Abrão. Abrão era gentil como eu sou. Abrão era das nações. E ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado entre os gentios para constituir um povo que veio a ser o povo de Israel. Não é? Ele ficou meio desconcertado, mas tudo bem. Mas vamos voltar aqui à palavra. Então, esse Abrão, o Abrão daqui, não é o Abrão da novela, né? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abrão à prova, ele disse a Abrão, e esse respondeu, eis-me aqui. Quem chegou agora? Gênesis 22, agora versículo 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu estava comentando, Deus havia falado para Abrão que isso que os caldeus faziam era errado. E agora, de repente, Deus vem e fala para Abrão, Abrão, eu quero que você ofereça o seu filho em holocausto. Aquilo deve ter dado um nó na cabeça de Abrão, né? Mas Abrão, ele cria no Senhor. E ele não questionou, né? O versículo 3 diz, levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, ele, sem questionar, ele levantou e foi. Ao terceiro dia de caminhada, né, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, ou seja, feito holocausto, etc., voltaremos para junto de vós. Ou seja, na mente de Abrão, mesmo que ele viesse a fazer um holocausto com seu filho, sendo que Deus já havia feito uma promessa que ele seria pai de muitas nações, ele, Jesus, Deus, estaria recobrando, revivendo Isaque. Ou seja, se eu for, ele deve ter pensado, sacrificar a Isaque, Deus é poderoso para me colocar ele de volta, vivo nas minhas mãos. Então, por isso que ele fala para eles, olha, fiquem aqui, que eu voltarei, nós voltaremos, ok? Tomou Abrão a lenha, versículo 6, do holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O cutelo era uma espécie de uma faca que era própria para fazer holocausto. Inclusive usava o cutelo também para fazer a circuncisão dos garotos, não é? Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai,
respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olá, Débora, tudo bem? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então, o Isaque já estava meio desconfiado, alguma coisa estranha, né? Estamos levando tudo menos o cordeiro. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Bem, aqui a gente pode criar, né? Imaginar, será que Isaque estava calmo, tranquilo, quando o pai começa a amarrá-lo e colocar-lo para fazer o holocausto? Olha, sinceramente, eu não creio nisso. Eu creio que Isaque deve ter esperneado, deve ter gritado, sei lá o que, né? Isso é um absurdo. Como que o senhor me amarra? Como é que o senhor... que é isso? O que o senhor está fazendo, né? Mas Abraão fez aquilo que Deus havia falado. Liane, Zaca, tudo bem? E a gente fica imaginando, já pensou se Deus pedisse isso para você? Para que você sacrificasse o seu filho? Realmente tem que ter muita fé, crer de verdade, como Abraão creu, né? Então, aqui depois que ele amarrou, versículo 10, começa então a nossa história, o nosso tema de hoje. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu brandou o anjo do Senhor. O anjo do Senhor se manifesta. Quem é esse anjo do Senhor? Nós vamos ver esse anjo do Senhor em várias passagens que nós vamos estar estudando. E o anjo do Senhor é uma manifestação cristocêntrica. É uma cristofania. É a segunda pessoa da Trindade se manifestando. E Abraão realmente, ele interrompe o seu ato de matar para poder realmente ouvir o que esse anjo do Senhor estava falando, né? Ele fala: e como que nós sabemos que não era um anjo? Porque quem está falando, quando você continua lendo, você percebe que não é um anjo, porque um anjo não falaria o que vocês vão ouvir agora. Mas do céu brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz. É o anjo do Senhor que está falando, porque a palavra anjo significa mensageiro. Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Olha agora o que ele vai dizer: pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Não me negaste. Ou seja, o anjo do Senhor disse: olha, eu sei que você realmente me teme. Eu sei que você realmente teme a Deus. Quando fala teme a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas aqui ele especifica: porquanto não me negaste. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, melhor dizendo, e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar. Qual foi o nome que Abraão colocou pelo aparecimento do anjo do Senhor? O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: nenhum anjo, nenhuma criatura falaria isso que ele vai falar agora. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Olha, acabou de falar, diz quem? Diz o Senhor. Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Voltou a colocar isso. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia, do mar.
A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Ou seja, aquele que havia falado lá inicialmente para Abraão: toma teu filho, vá e vai oferecê-lo a mim. Agora ele está dizendo: você me obedeceu, não é? Você obedeceu. Então, versículo 19: então voltou Abrão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abrão, nesses termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. E aí continua todos uns textos que alguns de vocês já conhecem, mas o que eu queria comentar é isso. Abrão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Quando Deus deu a ordem, ele foi, porque a obediência, e isso a gente encontra várias vezes no Evangelho de João, em 1 João, aquele que guarda os meus mandamentos, ou seja, aqueles que obedecem os meus mandamentos, não é? Aquele que obedece, esse é o que me ama. Então Abrão provou para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que ele realmente amava a Deus, a ponto de pegar o seu único filho, aquele que era o filho da promessa, e oferecê-lo em holocausto. Isso parece uma loucura. Imagina, este homem que havia sido possivelmente ensinado por Deus, que aquilo que os caldeus faziam era errado. Agora, Deus está dizendo: toma o teu filho e oferece um holocausto para mim. E ele deve ter sentido uma dor no coração, ele deve ter... Não foi fácil, as pessoas pensam que os sentimentos de Abrão foi assim, como anestesiado. Não creio nisso, porque Abrão era uma pessoa que nem nós. Era uma pessoa que nem nós. Olá, Camila, tudo bem? E se ele era igual a nós, eu entendo que quando o Senhor pediu para que ele oferecesse o filho, ele deve ter ficado muito, muito, muito triste. Mas mesmo assim ele foi. Porque ele cria. Ele sabia realmente em quem ele cria. Isso é maravilhoso. Bem, eu gostaria que vocês lembrassem, tem outras passagens que mostram essa manifestação do Senhor. Algumas vezes, teve algumas ocasiões que ele não foi chamado de o anjo do Senhor. Por exemplo, se vocês abrirem Gênesis 32, vamos abrir lá. Gênesis 32, versículo 22. Gênesis 32, 22 a 32. Aqui está falando sobre um período da vida de Jacó, né? E Jacó largou lá o seu sogro, que o enganava, né? E foi uma lição muito grande, porque o Jacó era um enganador, enganou o irmão, não é? Então foi assim um tempo muito longo de disciplina em cima de Jacó, com respeito a uma série de atitudes dele, para que ele aprendesse realmente a ser mais verdadeiro, né? A realmente falar aquilo que devia ser falado, não mentir tanto, não é? Olá, Marta. Tony, tudo bem? Então, aqui no versículo 22 começa uma história que muita gente conhece, né? Então, Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, ele está fugindo, né? Está indo em direção ao seu próprio irmão, né? E seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Então, para entender, ele sai fugido lá do pai da esposa, e agora ele atravessa esse local, atravessa o val de Jaboque,
todos os animais, tudo passam e ele fica sozinho. E vai acontecer algo que vai marcar a sua vida, não só no sentido espiritual, psicológico, mas até físico. Versículo 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas dizendo que ele lutava com um anjo, né? Como se fosse um simples anjo. Mas, quando você começa a ler a palavra, você percebe. A gente tem que ter, assim, bastante atenção para as coisas que nós lemos, né? Então, olha só. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deu a entender que o homem não tinha condições de realmente vencer aquela pessoa que lutava com ele, que era o Jacó. Mas não era uma luta no sentido de amor, coisa parecida, não é esse. Era uma luta espiritual. Era uma luta porque Jacó percebeu quem era este que estava lutando com ele. Ele estava segurando, não querendo que esse homem fosse embora. Esse é o sentido, não é? Então, vendo esse homem, que na verdade é a segunda pessoa da Trindade, o Logos, se materializando, como ele muitas vezes fez, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então, esse ser que está lutando com Jacó, o toca de tal forma que ele vai ficar com essa marca por muito tempo. Pastor, se do céu Deus falou a Abraão e o anjo do Senhor, Jesus também falou. Isso não pode confundir a existência de dois deuses no céu? Não, ele era o mesmo, querido. Você não entendeu. Não. Quando fala se do céu falou Abraão, né? E o anjo do Senhor, por quê? Quem é Jesus? Jesus é o quê? Jesus é Deus. Jesus é a manifestação. Ele, nós já vimos isso em Isaías 52:10, que o Deus invisível, ele se tornou visível. Então o texto diz assim que Deus, que é invisível, desnudou o seu braço à vista de todas as nações. O que significa isso? No início de Isaías 53, que fala sobre exatamente Jesus, vem a colocação assim: quem creu no braço do Senhor, que é o Filho. Ou seja, Deus se tornou visível através do Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz, falou quando perguntaram, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Então, todas as vezes que Deus, no Velho Testamento, vai se manifestar, e em algumas vezes de forma palpável, visível, sempre era a segunda pessoa da Trindade. Ele sempre se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou e muitas vezes se tornava realmente presente. Ele se materializava. Ou seja, essa cristofania era algo que nós vamos ver em várias partes, nós vamos ver mais. Então, quando o anjo do Senhor falou, é Deus falando, porque Ele é Deus. Não existe Deus, Roberto, se faltar o Pai. Não existe Deus se faltar o Filho. Não existe Deus se faltar o Espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando um deles age, Deus está agindo. Quando Deus criou o universo, Ele criou o universo através de quem? Do Filho. É que a expressão filho para nós, a gente lembra do nosso filho que nós geramos. Mas não é isso que nós entendemos pela palavra. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus único, não são três deuses. Ok? Então, todas as vezes que Abraão ouviu Deus falando, muitas vezes era a sua voz, mas outras vezes
havia uma manifestação, como nós vamos ver daqui a pouco, do anjo do Senhor, que ainda não era Jesus, Roberto. Ele ainda não era Jesus. Como assim, pastor? Não era Jesus? Não, não era Jesus. Ele se tornou Jesus. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Logos, ele se tornou Jesus. O Yahová se tornou Yeshua. A palavra Yeshua significa Jesus, salvação. Então, quando o anjo conversando com Maria diz: e o seu nome será Jesus. Por quê? Porque foi quando ele entra na história, ele torna Deus visível, se esvazia da sua glória e entra no mundo que ele mesmo havia criado. E aí ele entra como o Yeshua, entra como Jesus. Então, ele, o Logos, o Deus vivo, se manifestou várias e várias vezes. Olá, Fernando, tudo bem? Então, continuando aqui, ele está lutando, não é? Então, versículo 26. Disse esse: deixa-me ir, ou seja, o homem que está lutando com Jacó disse: deixa-me ir. Não é que ele não tinha força, não é que ele pôs a mão de levezinho e já viu o que aconteceu com a coxa de Jacó, né? Não, era uma luta espiritual, no sentido de que Jacó não queria largar de jeito nenhum para que realmente ele fosse abençoado. E nós sabemos que nenhum anjo deve ser idolatrado, nenhum anjo deve realmente estar de alguma maneira. Quando você viu várias vezes lá no Novo Testamento, Pedro mesmo vem, se dobra diante de um anjo, e o anjo levanta e fala: não, sou conservo seu, não, adora só a Deus, né? Bem, voltando aqui, versículo 26, o homem, que agora você sabe que é o Filho de Deus, disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Pô, Jacó não ia pedir para um homem normal abençoá-lo, ok? Não ia pedir para um anjo. Ele sabia com quem ele estava lidando, né? Perguntou-lhes, pois, versículo 27, como te chamas? Como se ele não soubesse, né? Ele respondeu: Jacó, que significa suplantador, enganador, né? Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Olha agora, pois como príncipe lutaste contra quem, Roberto? Olha que tá aí, lê você mesmo. Pena que você não pode ler alto para mim. Não é? Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Então Jacó está falando para o homem: como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: o que ele disse, Roberto? Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Por quê? Porque a segunda pessoa sempre se esvaziou, não permitindo que as pessoas morressem, porque se eventualmente a glória do Senhor se manifestasse, a pessoa que estivesse perto morreria na hora. Então, a própria colocação de Jacó já demonstra com quem que ele lutou, né? Então, versículo 30, de novo, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Deus deixou uma marca nele, não é? Por isso os filhos de Israel
não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. O Roberto escreveu, entendo, mas precisamos dessa explicação para quando nos perguntar. Perfeito. É isso aí, Roberto. A grande questão, Roberto, e isso eu tenho insistido, insisto muito mesmo, é que muitas pessoas, elas leem, mas não prestam atenção naquilo que estão lendo. Por isso que eu tenho ensinado os diversos grupos que eu trabalho a ler a palavra versículo a versículo. Porque quando você lê versículo a versículo, você percebe exatamente o que você está vendo, o que você está lendo. Você começa a não só compreender o significado do texto, mas começa a descobrir algumas pepitas de ouro, que nem essa que eu acabei de colocar para vocês hoje. Então, você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes que Jacó lutou com o anjo. Não, Jacó lutou com Deus. A segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, é quem se manifestou de forma palpável e visível. Ok? Muito bem. Se tiver qualquer outra pergunta, por favor, me fale. Nós estamos aí com 6:10, ainda dá tempo. Vamos abrir agora lá em Êxodo, capítulo 3. Ok? Se não der para explicar tudo hoje, nós vamos continuar. É uma pequena série curta, mas a gente continua na próxima, tá bem? Então, aí Êxodo 3, e nós vamos tirar alguns ensinos daqui, tá bom? Muito bem. Capítulo 3, versículo 1. Olha só que coisa interessante. Sempre ele vai fazer isso. Sempre ele vai se esvaziar. Toda manifestação de Deus que é visível sempre é o Filho. Sempre se esvaziando e se materializando algumas vezes. Muito bem. Apacentava Moisés, só repetindo Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, de novo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Você imagina o susto, porque as pessoas que de repente vêm, pensam que vão morrer, porque eles foram instruídos que quem visse a glória de Deus morria. O próprio Moisés quis, esse aqui, depois que ele recebeu lá as tábuas da lei e tal, ele queria ver o Senhor, queria ver mais. Ou seja, só aquelas manifestações que ele via, ele não ficou satisfeito, ele quis ver mais. E o Senhor falou para ele, olha, quem vê a mim morre. Não dá, tá? Muito bem, então, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Então, o anjo do Senhor estava visível, mas numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Vamos ver se era Deus aqui ou era um simples anjo, né? Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesma, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Uau! Olha agora o versículo 4. Quem estava no meio? O anjo do Senhor. E quem que está, o versículo 4 iniciando? Vendo o Senhor, vendo o Yahová. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, olha, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, vírgula, Deus, que era o anjo do Senhor, lembra que no início ali, ó, vou ler de novo, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo e tal. Então, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés.
E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha mais. Disse mais: eu sou. Né? A palavra Yahová é eu sou que sou. Eu sou o Elohim, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar quem? A Deus. Mas quem estava ali? O anjo do Senhor. Só que sempre que o Senhor, a segunda pessoa da Trindade, se manifestava de forma visível, sempre ele se esvaziava da sua glória para que quem o visse não morresse. É o caso de Isaías. Quantas pessoas eu já vi lá em Isaías 6 que pensam que quem está ali que Isaías viu foi o pai. Não foi o pai. Não foi o pai. Ali ele viu Adonai. E ele ficou apavorado. Ai de mim! Ele achou que ele ia morrer. Até o termo que ele usa é como se uma bomba, né, atômica explodisse. Eu vou desfazer, vou morrer. Né? Por quê? Porque ele não sabia que o Senhor havia se esvaziado para se manifestar a ele. Ok? Então, aquele que estava ali, que Isaías viu, não era Deus o Pai, como muitas pessoas falam. Muito bem. Então, aí fala muito claro: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exastores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, heveus, jebuseus. Essa turma toda é tudo descendente de Cão. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó. Tudo isso é Deus falando com ele. Né? E quem é que estava lá? Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Nunca se esqueçam disso. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Até quem? Até Deus. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quantas vezes Deus veio? Como assim quantas vezes Deus veio? Não entendi, Camila. Deus apareceu algumas vezes que foram registrados. Nós não sabemos se todas as vezes que ele apareceu para alguém ficou registrado, foi colocado na palavra. As vezes que ele fez isso foram registradas, ok? Então, muitas vezes as pessoas ouviam Deus, Deus falando com eles, mas não os via. Mas todas as vezes que alguém viu a Deus, era sempre a segunda pessoa da Trindade. Então, aqui fala, no versículo 11: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou, a vós outros, e eles me perguntarem: qual é seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Então, que é a palavra Yahová.
tetagrama, não é? Que na verdade é impronunciável, tá? Eu estou falando Jeová, Javé, Yahová, mas nada do que eu estou falando é a pronúncia correta, porque se perdeu todas as vezes que alguém ia escrever o nome do Senhor, ia fazer uma cópia, não é? Todas as vezes ele parava, lavava as mãos, pegava uma outra caneta, escrevia o tetagrama e depois retomava, continuava escrevendo com a caneta que ele já estava antes. E ele não pronunciava o nome de Deus, por quê? Porque ele temia, porque quem pronunciasse o nome de Deus em vão morria. Então eles preferiram não correr o risco e passaram a não pronunciar mais. Então o tetagrama é impronunciável nos dias de hoje porque se perdeu. Ninguém sabe. O pessoal fala Yahová, Javé, sei lá, né? Jeová, mas na verdade essa não é uma pronúncia correta não. Mas voltemos aqui. Versículo 13. Depois que Moisés perguntou qual é o seu nome, e ele responde: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, versículo 14: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Então aqui é a manifestação, olá Malvina, do Senhor colocando o nome dele, né, para que as pessoas o conhecessem. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu. Não foi só uma voz. Me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Então, Deus, através do Filho, visitou ali. E isso é algo que algumas vezes ele fez, não é? Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, do Eteu, dos amorreus, dos ferezeus, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mão vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e sua hóspede joias de prata e joia de ouro, vestimentas as quais porei sobre vossos filhos, sobre os filhos, vossas filhas, e despojarei os egípcios. Então, você percebe que todo o texto é Deus falando, e a gente não pode esquecer do início. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça ardente. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia, etc, etc. Então, nós temos aí uma clareza bíblica de que Moisés falou com o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, na segunda pessoa, onde há uma cristofania, uma manifestação do próprio Cristo. Nós vamos ver na próxima semana, quem estiver comigo, várias outras passagens muito interessantes e que a gente vai perceber. E eu já vi, eu resolvi colocar esse tema porque eu já vi muitas vezes pessoas lendo o texto e quando eu pergunto, eles não perceberam, passa batido, né? Então as pessoas muitas vezes leem a palavra, não estudam a palavra. Quando você estuda a palavra, você então começa a descobrir as verdades que estão
reveladas. Estão escondidas para quem não presta atenção, mas para quem presta atenção, nós temos uma revelação maravilhosa. Sendo assim, muitas pessoas pensam que o Filho de Deus só apareceu no Novo Testamento. Não, ele aparecia no Velho. Já ouvi pessoas dentro da minha classe, quando eu estou dando aula no seminário, e quando eu falo que o Espírito Santo se manifestava no Velho Testamento, pessoas me dizendo, mas como? O Espírito Santo só não apareceu quando veio em Pentecostes? Então são, assim, perguntas muito interessantes, porque percebe que a pessoa nunca estudou o Velho Testamento, nunca percebeu a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali. Ok? Se tiver alguma pergunta, faça, que nós temos 5 minutinhos ainda e nós vamos encerrar com oração. Qualquer acréscimo que você queira colocar, qualquer pergunta, dúvida, se você não entendeu alguma passagem, me mostra, me fala, para que eu possa tentar explicar. Se eu não conseguir falar agora, na semana que vem eu falo. Amém? Tem alguém que gostaria de colocar alguma coisa? Nada? Bom, se não há nenhuma observação, não há nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar e convido você a chamar outros, não é? Para que nós possamos estar juntos aqui. E na semana que vem vamos estar dando continuidade, são várias passagens que a gente vai ver e são passagens bem interessantes mesmo. Quando você começa a ler e quando você aprende a fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, você começa a ver coisas que você nunca viu. Nunca viu. Amém? Ok, pessoal, vamos encerrar então com oração. E você pode colocar o seu pedido, se você ainda não fez, e nós vamos estar terminando. Deus vivo, Deus amado, Deus poderoso, Deus que sempre se manifestou, que era no Velho Testamento, no Novo e hoje mesmo. Tu és um Deus, o mesmo Deus, o Senhor nunca muda. E nós te louvamos e te agradecendo, porque apesar de sermos o que somos, tão ingratos, tão irreverentes, tão amoldados muitas vezes às coisas que não são prioridades, e mesmo assim, quando nos arrependemos de verdade, o Senhor nos perdoa, restaura a comunhão e ainda nos usa. Obrigado por esse tempo que tivemos, por essas 2 passagens que nós lemos, que cada um de nós que estamos aqui tenhamos aproveitado, entendido, e que possamos aplicar isso em nossas vidas. Perceber que o mesmo Deus que apareceu lá no Velho Testamento é aquele que se fez homem e morreu aqui. Ele viveu e morreu e ressuscitou. É o mesmo que está voltando e que vem nos buscar. Que cada um de nós possamos estar motivados a pregar essa palavra. Nós necessitamos disso. Colocamos agora o pedido da Ângela, Senhor, a recuperação total dela e do marido que tiveram Covid, Senhor. E dímeros altos são indicadores de artérias inflamadas, então o PCR, né? Então, que tu possas estar agindo poderosamente na vida da Ângela e do seu marido, que haja uma recuperação total. Deus, por favor, Senhor, fale poderosamente ao coração dela para estar bem, tranquila, se alimentando bem, e que o Senhor possa curá-la completamente. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco, presentes, pelos seus familiares, mais uma vez lembrando da irmã Sandra e Margarida, pelas suas perdas, pela irmã Ana, que perdeu o Luiz, e tantos outros, ó Deus. Nós te louvamos porque mesmo com as perdas, nós somos agraciados por Ti. O Senhor continua no controle das nossas vidas, nos dando paz. Seja conosco em cada atitude,
cada momento. Seja comigo agora e com Cláudio, que vamos estar juntos, talvez com Ivan, não sei se ainda estão em condições de fazer a reunião, mas se tiver, faremos também. E te entregamos a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos nas tuas mãos. Os meus netos, guarda-os no teu amor. Obrigado mais uma vez pela Filadélfia, que o Senhor tem tido a misericórdia e até o momento não houve nenhuma perda. Nenhum dos nossos realmente partiu para o Senhor. Te agradecemos por isso e continuamos te adorar independente da circunstância. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, foi mais uma tarde para mim muito preciosa. Vocês têm sido bênção na minha vida. Me dão ânimo, vocês me dão ânimo, porque cada vez que vocês participam e convidam outras pessoas, me dá mais ânimo de continuar fazendo isso, de continuar pregando, ministrando, tentando ensinar, tentando passar para vocês alguma informação que seja relevante para a vida de cada um. Nós somos gratos e se vocês puderem, por favor, compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer aquilo que vocês estão conhecendo. Mais uma vez, eu peço aí pelo nosso canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, para que, se você não entrou, entre, se inscreva, né, dê o teu ok, toque o sininho, e se já se inscreveu, por favor, compartilhe, para que outras pessoas possam estar lá. E eu peço isso porque quando eu atingir 1000 pessoas, nós estamos, se fosse contar o número de pessoas que estão lá nos visitando, já estamos com mais de 11.800. Mais de 11.800. Então, se cada pessoa que visitou se inscrevesse, eu já estava fazendo live lá também, não é? Então eu já ultrapassei mais de 50% do necessário, mas ainda falta perto de 400 pessoas, porque quando eu atingir 1000, aí eu começo então a fazer live lá também. Amém? Que Deus os abençoe. Um abraço, Marta, Malvina, Ângela, todo o pessoal que esteve aí comigo, Camila, todos. Que Deus continue abençoando vocês. E eu vou ligar para você, Ângela. Vamos conversar um pouquinho, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe.